Olá, o meu nome é Júlia Kirchner dos Santos. Eu sou estudante de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, Campus Montal do Paraná, e essa será a minha apresentação da atividade do módulo 3. Nela será dita sobre a argamassa, a sua definição e histórico, classificação e funções, argamassa de assentamento e de revestimento, propriedades dos materiais e as referências. Agora falando um pouquinho sobre a definição de argamassa, que ela pode ser definida como uma mistura de agregado fino, água e um ou mais aglutinantes, né? E, além disso, podem ser adicionados aditivos como cal, o cascalho e entre outros. Essas argamassas, elas podem ser de assentamento, revestimento, colante ou de rejuntamento. E quando recém-misturadas, elas possuem boa plasticidade, ou seja, elas são moles, né? E enquanto que elas vão endurecendo, elas vão possuindo uma rigidez, uma resistência e uma aderência, então elas vão ficando mais duras. Além disso, ainda sobre a definição, eu achei importante trazer sobre a NBR 1381 de 2005, que ela define a argamassa como uma mistura homogênea de agregado miúdo, aglomerante, inorgânico e água, contendo ou não aditivos ou adições, com propriedades de aderência e endurecimento, podendo ser dosada em obras ou instalação própria, argamassa industrializada. Como dito na NBR, pode ser adicionado outros componentes para melhorar ou dar outra propriedade ao material. E isso se inclui os aditivos, que eles podem ser definidos como plastificantes, fluidificantes, incorporadores de ar, impermeabilizantes, retardadores e aceleradores. Cada um deles tem uma definição. Os plastificantes, eles vão aumentar a resistência com menos água no preparo. Já os fluidificantes, eles têm o mesmo efeito do plastificante, porém, eles são mais efetivos. Os incorporadores de ar, eles vão incorporar as bolhas de ar e vão aumentar a impermeabilidade. Já os impermeabilizantes, eles vão repelir, né? Eles repelem a água. Os retardadores, eles vão retardar a pega. E os aceleradores, os aditivos aceleradores, eles vão acelerar a pega. Com a definição dita, agora eu vou falar um pouco sobre o histórico da argamassa. Então, eles acreditam que a argamassa ela tenha se originado na antiga Pérsia, onde se usava a alvenaria de tijolos secos ao sol com argamassa de cal. Porém, o desenvolvimento do sistema construtivo, do sistema de construção, ocorreu na Roma. Então, assim com a origem do sistema construtivo sendo lá na Roma, tem como as primeiras argamassas se dando origem no Império Romano com a ideia de misturar aglomerantes, cinzas vulcânicas com os materiais inertes. Então, não somente originaram ela, mas sim desenvolveram para a aplicação dela no sistema construtivo. Já no Brasil, foi no primeiro século da nossa colonização. A argamassa ela era utilizada para a colocação da alvenaria de pedra. E a cal que era feita
essas argamassas era obtida pela queima de conchas e mariscos. Além disso, o óleo de baleia também era amplamente utilizado como aglutinante na fabricação de argamassas para o assentamento. Agora, com a definição dita e o histórico dito, eu trouxe a classificação das argamassas. A classificação das argamassas, elas podem ser classificadas como argamassas comuns ou argamassas refratárias. Falando um pouquinho sobre as argamassas comuns, temos que elas podem ser realizadas em assentamentos de pedras, tijolos e blocos em alvenaria, e elas favorecem a distribuição dos esforços. Também podem ser aplicadas em revestimentos de argamassas como chapisco, camada única, emboço e reboco. Além de que, assentamentos de placas de revestimento para paredes e pisos, reparos de obras de concreto e elas podem ser utilizadas as argamassas comuns em injeções. Já as argamassas refratárias, elas possuem a característica de resistir a elevadas temperaturas e são feitas com agregados especiais e cimento aluminoso. Das duas que foram ditas no início da classificação, eu vou estar comentando aqui exclusivamente das argamassas comuns. E estas, as argamassas comuns, elas podem ser classificadas em argamassas de assentamento e argamassas de revestimento. Agora, falando sobre as argamassas de assentamento, eu vou estar falando sobre as suas propriedades. A primeira propriedade a ser dita vai ser a propriedade da trabalhabilidade. Então, uma argamassa de assentamento com boa trabalhabilidade é uma argamassa que tenha boa distribuição e facilidade ao ser assentada. E ela preenche todos os vazios. Não separa-se ao ser transportada, agarra a colher do pedreiro e não endurece quando toca blocos de sucção alta e pertence plástica por um bom tempo. A próxima propriedade da argamassa de assentamento a ser dita é a retentividade de água. Essa retentividade de água, ela está relacionada com a manutenção da consistência da argamassa. E é a propriedade da argamassa de não perder água que possui para o elemento onde foi assentada. A próxima propriedade da argamassa de assentamento a ser dita é a propriedade de aderência, que não é uma característica própria da argamassa e vai depender das condições da argamassa de assentamento e da umidade da alvenaria. A aderência é um processo mecânico. Então, a argamassa ela se ancora na alvenaria pela penetração nas suas retrâncias. A próxima propriedade da argamassa de assentamento a ser dita é a propriedade de resistência mecânica. E o principal esforço que a argamassa de assentamento sofre é o de compressão. Ela também, a argamassa de assentamento, ela sofre flexão e cisalhamento por esforços laterais nas paredes. Porém, esse esforço é em menor quantidade do que o de compressão. Bom, agora que já foi dita, explicada e mostrada as propriedades de assentamento,
eu vou falar agora um pouco sobre a argamassa de revestimento. O que seria a argamassa de revestimento? É uma argamassa e o revestimento é o recobrimento de uma superfície lisa ou áspera com uma ou mais camadas sobrepostas de argamassa em espessura via a regra uniforme, apta a receber sem danos uma decoração final. Então, diferentemente da argamassa de assentamento, que seria a argamassa que fica para assentar o material, a argamassa de revestimento ela vai recobrir uma superfície já lisa ou áspera. A aderência da argamassa de revestimento é a propriedade de resistir a tensões normais ou tangenciais nas superfícies de interface com o substrato. Entre outros usos importantes do revestimento argamassados, a gente pode citar o quê? Com a argamassa de revestimento, pode-se ter o conforto térmico, o isolamento acústico, a resistência ao fogo, regularização da base, aparência e decoração, proteção da base e estanqueidade à água. Dessa forma, agora eu vou estar falando um pouco das propriedades da argamassa de revestimento quando ainda fresca. Então, a argamassa de revestimento tem adesão inicial, que é a propriedade que a argamassa fresca de revestimento possui de pertencer adequadamente unida à base de aplicação após o seu lançamento. A próxima propriedade da argamassa de revestimento a ser dita quando fresca é a consistência e plasticidade. Esses dois são os principais fatores condicionantes da trabalhabilidade das argamassas, a qual pode garantir que o revestimento ele fique aderido de forma adequada ao substrato e também dar o acabamento à superfície conforme o prescrito, e que já foi dito anteriormente. A próxima propriedade da argamassa de revestimento quando fresca é a retenção de água de consistência. Esta define-se como a retenção de água de uma argamassa como a propriedade que a mesma possui de reter mais ou menos água de amassamento ao entrar em contato com a superfície de maior nível de absorção. Agora que já foi citada as propriedades da argamassa de revestimento quando fresca, eu vou estar citando as propriedades da argamassa de revestimento quando endurecida. E nessa nós temos a resistência mecânica, ou seja, a capacidade de absorver deformações. O que seria essa propriedade? Seria a capacidade, de retomar essa dimensão original quando cessam esses esforços, que seriam os esforços de deformação gerada por esforços internos ou externos, mas que elas não se rompam, não se quebrem. Então, as argamassas de revestimento estão submetidas
as solicitações que encontram-se como movimentação volumétrica da base, deformação da base, movimentação do revestimento, refração do revestimento. Outra coisa que eu acredito ser bem importante e eu achei importante ser trazido foi a classificação quanto à sua produção, né, das argamassas industrializadas. Isso se separa tanto no assentamento quanto no revestimento. Agora, falando um pouco sobre o assentamento em si, a argamassa indicada para a ligação de componentes de vedação no assentamento de alvenaria com função de vedação. A argamassa indicada para a ligação de componentes de vedação no assentamento de alvenaria com função estrutural. E a argamassa para contemplação da alvenaria seria o encunhamento. Como foi dito, a classificação quanto à sua produção para argamassas industrializadas, já foi falado do assentamento, agora falando um pouquinho do revestimento. As argamassas para revestimento interno seriam indicadas para revestimento de ambientes internos da edificação, caracterizando-se como camada de regularização. A argamassa para revestimento externo, indicada para revestimento de fachadas, muros e outros elementos da edificação em contato com o meio externo, caracterizando-se como camada de regularização. Já a argamassa para reboco é indicada para o comprimento de um boco, proporcionando uma superfície fina que permita receber o acabamento, também denominada massa fina. E a argamassa decorativa bicaminada, pigmentada, indicada para revestimentos com fins decorativos, pigmentada, que permite variados acabamentos em camada fina, entre vários outros que existem. Então, essa foi a minha apresentação. Muito obrigada por assistir essa e outras apresentações até o final. Tchau, tchau!